Beleza. Tá? Eu vou fazer a correção dos 3 exercícios na sequência, certo? Qualquer dúvida, vocês vão falando, tá? Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Eu vou ficar na tela da resolução aqui, tá? E aí, depois a gente vê se tem mais alguma dúvida, algum questionamento de vocês. Pode ser assim? Pode ser. Beleza. Muito bem, então vamos lá. Então, ali, ó, exercício 21 diz o seguinte, ó. Um homem de 70 quilogramas, então tá aqui a massa do homem, 70 quilogramas, né? Então, ó, massa, 70 quilogramas. Deixa eu só autorizar aqui quem tá chegando. Tá, 70 quilogramas. E um menino, então, até vamos separar aqui, né, ó, massa, bota lá um H só para saber, ó, massa do homem 70 quilogramas, aí a massa do menino é de 35 quilogramas, tá? 35 quilogramas, muito bem. Ambos usando patins estão parados um diante do outro. Aqui tem um segredo, ó, parados. O que significa isso? Que a velocidade inicial, tanto do homem quanto do menino, ela é igual a? Zero. Perfeito, né? 0. Bom, com um empurrão, o menino imprime no homem uma velocidade de 0,40 metros por segundo. Então, ó, a velocidade final do homem vai ser de 0,40, 0,4 metros por segundo. Muito bem. E os dois se afastam. Qual o módulo da velocidade do menino? Tá? Então, ó, qual será a velocidade final do menino? Tá? É isso que o problema nos fornece. Então, a gente vai resolver isso aqui de acordo com o princípio da conservação de quantidade de movimento. O que diz o princípio da conservação de quantidade de movimento? Que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Bom, mas como é que a gente escreve a quantidade de movimento inicial do sistema? Vai ser, neste caso aqui, são 2 corpos, né? Homem e menino. Então, vai ser a quantidade, esse eu vou fazer bem detalhadinho, a quantidade inicial do homem, mais a quantidade de movimento inicial do menino, será igual à quantidade de movimento final do homem, mais a quantidade de movimento final do menino. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Agora, a gente vai abrir a equação da quantidade de movimento, né? Bom, uma coisa eu sei, a quantidade de movimento inicial do homem vai ser quanto? Ou melhor, como é que eu calcularia a quantidade de movimento inicial do homem? O detalhe é isso. Como calcular a quantidade de movimento inicial do homem? A quantidade de movimento de qualquer corpo é dado pelo produto massa vezes velocidade. É assim que a gente calcula a quantidade de movimento do corpo. Inicialmente, tanto o homem quanto o menino têm velocidade igual a 0. Então, aqui, ó, na quantidade de movimento inicial do homem, quando eu fizer a massa do homem vezes a velocidade do homem, vai dar quanto? 0. 0. Quando eu fizer a massa vezes a velocidade do menino inicial, vai dar quanto? 0. 0 também. 0 mais 0? 0. 0. Então, já sabemos que a quantidade inicial aqui de movimento do sistema é 0. Igual, quem vai ser a quantidade final de movimento do homem? Aí vai ser a massa do homem vezes a velocidade final do homem. Mais, faltou aqui o índice H aqui para dizer que é a massa do homem, né? Mais a massa do menino vezes a velocidade final do menino.
Agora sim a gente vai substituir os valores numéricos nessa parte aqui da equação, porque a primeira parte é zero. Tá? Então, 0 igual. Massa do homem, 70. Velocidade final do homem, sabemos? Sabemos. Tá aqui o problema forneceu, é 0,4. 0,4. Mais massa do menino. Massa do menino é 35. Vezes a velocidade final, velocidade final do menino. E essa a gente não sabe. É isso que queremos descobrir. Então, velocidade final do menino. Perfeito? Esse termo aqui, ó, ele tá... Opa, risquei aqui o 4. Né? Ele tá somando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, vai ficar menos 70 vezes 0,4 igual a 35, que multiplica a velocidade final do menino. Como a gente quer descobrir o valor da velocidade final do menino, esse 35 aqui que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo. Muito bem. Então, nós vamos ter menos 70 vezes 0,4, tudo isso aqui dividido por 35. Isso aí, dividido por 35. Perfeito. O que sobrou do lado de lá? A velocidade final do menino. Né? Só deixa eu... Ficou meio ruinzinho aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Agora vai resolver a conta matemática aqui, né? Eu prefiro, por exemplo, vocês perceberam que eu não multipliquei o 70 por 0,4? Se eu multiplico o 70 por 0,4, eu vou ter um trabalho. Depois que eu tiver esse trabalho, eu vou ter que ter outro trabalho e dividir por 35. Eu deixo para fazer tudo no final, porque aí eu uso de uma ferramenta matemática que, às vezes, para mim, pelo menos, me facilita a vida, que é a simplificação. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 70 dividido por 35, eu simplifico, isso aqui vai dar quanto? Menos 2. Para mim, pelo menos, me parece mais fácil. E aí o menos 2 eu vou multiplicar por 0,4. Que vou obter, então, como uma resposta final, a velocidade final do menino, igual a menos 2 vezes 0,4, menos 0,8. E unidade? Metros por segundo. Veja. Primeira pergunta. Por que é que aparece um sinal negativo aqui? Alguém saberia me responder? Por que deste sinal negativo aqui, na velocidade do menino? Porque Acho que cortou, Douglas. Eu não consegui te ouvir. é que o meu celular Travou. consegue me ouvir? Agora sim. Seria porque... Eu acho que ele tá te boicotando, hein? Ele não quer deixar tu falar. Eu vou sair daqui. Garotas, alguém tem ideia do porquê do sinal negativo? Bom, vamos lá então. Já que vocês não dizem, eu vou responder eu, né? Mas aí perde a graça também da brincadeira. Voltei. Opa, voltou.
Diga lá, Douglas. Seria porque foi por causa que o menino empurrou o homem? Não, né? Porque assim, ó, a gente não pode esquecer que a gente estudou a terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Portanto, quando o menino empurra o homem, né? O homem empurra o menino mutuamente, com a mesma intensidade de força. Ah, sim, verdade, tinha esquecido. Então, aqui, ó, esse sinal, ele é negativo por quê, gente? Ele é negativo porque, imaginem, se você está de frente para outra pessoa, quando você empurra a pessoa, se você vai, por exemplo, em um sentido, a pessoa vai no sentido oposto, perfeito? O que acontece? Como o problema disse que o homem ia com a velocidade de 0,4 e a gente atribuiu para ele aqui o sinal positivo, já que não aparecia o sinal, ele era o positivo, o menino vai se deslocar no sentido contrário. Então, o menino vai se deslocar no sentido decrescente. Por isso, a velocidade dele é negativa, porque ele está indo no sentido decrescente do movimento. Né? Já que convencionamos aqui, ó, que o sinal do homem era positivo, a velocidade dele, então, do menino, como está indo no sentido contrário do homem, é negativo. Tá? E isso vocês podem fazer esse experimento em casa, não precisa nem ter outra pessoa, tá? Basta que vocês empurrem uma parede. Né? Como a parede é fixa, ela não vai sair do lugar, no momento que vocês empurrarem a parede, o corpo de vocês vai se deslocar para trás. Ok? Muito bem. Vamos lá. Dúvidas aqui nessa questão 1? Professor, eu deixo ele negativo ou eu posso transformar ele para positivo? Vamos ver o que o problema pedia. Tá? O problema pedia o módulo. Tá? Veja, eu faço questão de resolver aqui de maneira correta, né? A gente resolve e acha a resposta negativa. Ele tem que aparecer o negativo. Mas como o problema quer saber o módulo da velocidade final do menino, aí o módulo, sim, o módulo tem que ser positivo, porque o módulo desconsidera o sinal, perfeito? Mas cuidado, se o problema não disser o módulo, e vocês colocarem como resposta 0,8 positivo, estará errada. Tá, então ele só vai ser positivo se pedir o módulo. Exatamente. Exatamente. Tranquilo esse 1 aqui, gente? Tranquilo. Sim. Perfeito. Então tá. Então vamos pro 2. Eu já tinha até preparado aqui tudo bonitinho, tá? Vocês estão vendo aí direitinho a imagem aí? Dá pra ver? Sim. Tá um pouquinho pequenininho, mas também não dá para aumentar muito, senão não consigo escrever nada aqui. Então, olha o que diz lá o exercício 22, ó. Um disco de gelo seco de 150 gramas, então tá aqui a massa dele, que desliza praticamente sem atrito sobre uma superfície de vidro com velocidade de 1 metro por segundo. Então, tá aqui, ó, velocidade, opa, ficou péssimo, velocidade inicial é de quanto? 1 metro por segundo. Colide com outro disco, ó, tá? Então, vamos lá. Massa, eu vou dizer que esse aqui é o disco 1, tá? Então, a massa do disco 1 é de 150 gramas. gramas, e ele tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Esse cara 1 aqui, ele vai colidir com outro disco, agora de massa 2, valor 300 gramas. 300 gramas. Tá? Que passa a se movimentar na mesma direção e no mesmo sentido do primeiro. Então, o que acontece? Está lá o primeiro disco, ele desliza sem atrito, colide com outro disco, tá? Que passa a se movimentar. Quando ele diz que passa a se movimentar, significa que esse disco 2 aqui, inicialmente a velocidade dele era quanto?
seria 0? Exatamente, 0. Tá? 0. Então, depois que o 1 colide com o 2, tá? Ele vai passar a se deslocar com o mesmo sentido e vai ter uma velocidade final, então, de valor igual a 0,4 metros por segundo. Tá? 0,4 metros por segundo, a velocidade final do disco 2 depois da colisão. Aí ele diz lá, ó, após a colisão, o primeiro continua com a mesma direção e mesmo sentido, mas agora com uma velocidade de 0,2. Então, ó, a velocidade final do disco 1, a velocidade final vai ser de 0,2 metros por segundo. Tranquila a interpretação até aqui, gente? Eu vou tentar fazer um desenho bem tosco aqui, ver se vocês entendem. Eu tenho lá, ó, o disco 2, que ele está parado. Aí eu tenho o disco 1, que está indo com uma velocidade inicial. Velocidade inicial. Aí o disco 1 bate no disco 2. Depois que o disco 1 bate no disco 2, eu tenho o disco 1 se deslocando com uma velocidade final, esse é o 1, e o disco 2 se deslocando também com uma velocidade final. Tranquilo? Sim. Beleza. Tranquilo. Diga, quem ia perguntar alguma coisa? Não, eu disse está tranquilo. Alguém, eu tinha a impressão que ia perguntar alguma coisa. Alice, era você? Não, professor. Tá. Beleza. Então, o que a gente vai ter aqui? O problema pede, houve conservação da quantidade de movimento do sistema? Olha, para saber se houve conservação, a gente vai ter que escrever o quê? Vai ter que escrever o princípio de conservação, né? Então, a quantidade inicial é igual à quantidade final. Quem vai ser a quantidade inicial? Massa 1 vezes a velocidade inicial do corpo 1, mais massa 2 vezes a velocidade 2 inicial, igual, aqui é inicial, desculpa, vamos voltar aqui. Mais a velocidade inicial do corpo 2, isso vai ser igual a quem? Quem vai ser a quantidade de movimento final? Massa 2 vezes a velocidade final, aqui é um 2, por incrível que pareça, mais, errei, é a massa 1 aqui, desculpa, massa 1 vezes a velocidade final, mais a massa do, nossa senhora, massa 2 vezes a velocidade final da massa 2. Tranquilo até aí? Agora eu vou substituir os valores e verificar se a primeira parte da igualdade vai dar igual à segunda. Se a primeira parte der numericamente igual à segunda, houve conservação. Se a primeira der diferente da segunda, não houve conservação. Então vamos lá. Massa do corpo 1. Massa do corpo 1, 150 gramas. Tá? Então é 0,15 quilogramas. Unidade no sistema internacional, bota em quilogramas. Velocidade inicial do corpo 1, 1 metro por segundo. Então, vezes 1. Massa do corpo 2, 300 gramas, então é 0,3. Vezes a velocidade inicial do corpo 2. A velocidade inicial do corpo 2 é 0. Igual, massa do corpo 1, 0,15. Vezes a velocidade final do corpo 1. A velocidade final do corpo 1 é 0,2.
mais massa do corpo 2. Massa do corpo 2 é 0,3. Vezes a velocidade final do corpo 2, 0,4. Vamos lá, 0,15 vezes 1 dá 0,15. Mais, ó, 0,3 vezes 0 dá quanto, gente? Aqui vai dar? 0. 0. 0,15 vezes 0,2, isto dá 0,03. Mais 0,3 vezes 0,4, isso dá 0,12. 0,15 mais 0 dá 0,15. E 0,03 mais 0,012 vai dar 0,15. Bom, a pergunta é, né? Houve conservação da quantidade de movimento do sistema? Sim. Sim, perfeito. Porque a quantidade inicial deu igual à quantidade final. Houve conservação. Muito bem. Dúvidas na questão 2, gente? Deixa eu ver Tranquilo, o chat. professor. Tem alguma coisa escrita aqui? Não estava vendo. Posso passar para a questão seguinte? Sim. Perfeito. Vamos lá, então. Cadê? Questão seguinte. Questão 52. Então, olha o que diz lá, ó. Um peixe de 8,6 quilogramas, tá? Então, é a massa do peixe 1. Tá? Vamos numerar dessa forma aqui, porque senão dá bagunça. 8,6 quilogramas. Nadando para a direita com uma velocidade 1 inicial igual a 1 metro por segundo. Igual 1 metro por segundo. Engole um peixe de 0,4 quilogramas. Então, ó, essa é a massa do peixe 2. M2, 0,4 quilogramas. Que nada na sua direção, ou seja, o peixe 2 está nadando para a esquerda. Então, se eu disse que o peixe 1 está nadando para a direita e a velocidade dele é positiva, significa que o peixe 2 que está nadando para a esquerda, a sua velocidade terá que ser negativa. Né? Negativa. Então, a velocidade do peixe 2 inicial é igual a menos 3,5 metros por segundo. Tá? Muito bem. E aí o problema pede, determine o módulo da velocidade do peixe maior imediatamente após engolir o menor. Então, o que o problema quer saber é qual é a velocidade final do sistema, né? Porque agora não vai ter mais peixe 1, peixe 2, vai ser o sistema, né? O 1 engoliu o 2, virou um sistema. Tá? Então, qual é a velocidade final do meu sistema? Tá? Como é que eu vou resolver isso? Bom, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Quem é a quantidade de movimento inicial? Massa 1. Massa 1. A velocidade 1 inicial mais massa 2 vezes a velocidade 2 inicial igual. Quem vai ser a quantidade de movimento final do sistema?
Aí aqui vai ser massa 1 mais massa 2. Que agora é uma coisa só, né? Mais massa 2. Vezes a velocidade final. Tá? Bom, substitui os dados que a gente tem no problema, né? Qual é o valor da massa 1? 8,6. Velocidade 1 inicial é 1 vezes 1. Mais massa 2. Massa 2 é 0,4. Vezes a velocidade 2 é menos 3,5. Igual massa 1 mais M2. Então vai ficar 8,6 mais 0,4 vezes a velocidade final. Vamos lá, resolvendo agora. 8,6 vezes 1 dá 8,6. Zero vírgula 4 vezes 3,5, se fosse 2,5 dá 7, vezes 4 vai dar... Menos 1,4. Menos 1,4, 4. né? Então, aqui, ó, menos 1,4 igual 8,6 mais 0,4 vai dar 9 vezes a velocidade final. Agora, 8,6 mais com menos dá menos. Então, 8,6 menos 1,4, isso aqui vai dar quanto? 7,2. Igual a 9 vezes a velocidade final. Esse 9 aqui que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar aqui, ó. Vou escrever aqui em cima para terminar de resolver. Tá? Vai ficar 7,2 dividido por 9 é igual à velocidade final. Bom, 7,2 dividido por 9... 0,8. 0,8. Que unidade? A unidade de velocidade que o problema deu inicialmente, né? Metros por segundo. Pronto. Resolvido a do peixe. O peixe guloso ali que está comendo peixinho. Dúvidas nessa questão 3? Não. Nenhum. Alice entendeu? Entendi, prof. Beleza. Dúvidas mais, gente? Perguntas, questionamentos? Vamos lá, aproveitar que nós temos ainda uns minutinhos. Daqui a pouco começa o pessoal do primeiro ano bater aí. Deixa eu interromper aqui a gravação. Muito bem. Dúvidas mais, gente? Questionamentos? Vamos lá, aproveitem. Pra mim tá tranquilo, professora. Eu até achei O que... professor tá gravando ainda? Oi? Sim, tá gravando. Ah, tá, eu entendi que você falou interromper a gravação. Não. É aproveitar o momento e tirar as dúvidas. Bom, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou liberar vocês, então. Daqui a pouco chega o pessoal do primeiro. Eu só queria conversar com você um pouquinho, tá, Alice? Tá bom, prof. Vou interromper aqui a gravação.